Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Beleza? Pronto, espero que estejam muito bem, porque comigo, como sempre, está tudo ótimo. Vamos aqui para mais uma aula de História com o professor Pedro. Vamos dar continuidade ao assunto que iniciamos nas semanas anteriores, certo? Então vamos aqui, trabalhar para finalizarmos agora o nosso capítulo 8 do nosso segundo módulo, tá certo? Então aqui, vamos aqui para a parte final do nosso 8º capítulo, onde vamos falar agora sobre os ingleses na América, né? Porque na semana passada trabalhamos sobre quem? Sobre os espanhóis na América, né? Os espanhóis em seus movimentos de colonização, tanto da América Central como também da América do Sul, né? A gente viu os movimentos de independência, não de forma aprofundada, mas veremos futuramente, provavelmente ano que vem, né, no 8º ano, vocês vão ver sobre o processo de independência desses futuros países que foram inicialmente colonizados pela Espanha. Enfim, vimos a parte dos espanhóis na América, as suas formas de domínio e por aí vai. Agora vamos para uma nova fase, que é a fase em que o povo, a galera lá da Inglaterra e não da Espanha, eles vão chegar aqui na América e vão colonizar. Então vamos aqui, ingleses na América. É só a gente parar para analisar e refletir qual é o país da América hoje que fala o idioma inglês. É claro que a gente vai lembrar primeiramente dos Estados Unidos, depois do Canadá, né? Enfim, são os países em que falam o idioma inglês na América. Na Europa, o principal é quem? É a Inglaterra, né? Mas na América é os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos, eles são descendentes dos ingleses, né? Os americanos dos Estados Unidos inicialmente foram colonizados pelos ingleses. Por isso que há a fala do idioma inglês. Então vamos lá. Então, como é que começa esse processo de chegada dos europeus na América, né? Na América do Norte, né? América do Norte, onde hoje está os Estados Unidos. O primeiro contato se dá, por exemplo, no século XVII, quando acontece o primeiro movimento de colonização, né? No finalzinho do século XVI, acontece o seguinte: os ingleses eles tentam colonizar esse território americano, só que eles acabam não conseguindo, porque deu muito errado lá. Eles tentaram, o pessoal veio aqui colonizar, só que esse povo simplesmente desapareceu. Então, 20 anos depois, eles mandaram uma nova expedição para tentar colonizar esse território conhecido hoje como América, tá? Então, quando eles chegam, eles desembarcam onde hoje é o atual estado da Virgínia, né? É só vocês irem aí no Google Maps, dar uma pausazinha no vídeo e procurar no Google Maps o estado da Virgínia, e vocês vão ver que lá tem o porto de Jamestown, né? Que é onde foram aportados os europeus quando chegam na América, tá? Então eles desembarcam lá no atual estado da Virgínia, no assentamento, e formam o assentamento de Jamestown, tá certo? Aí, pessoal, uma coisa que eu vou perguntar na prova e eu quero que vocês saibam é o seguinte: as diferentes formas, as distinções, a diferença entre espanhóis e portugueses em relação aos ingleses, né? Porque os ingleses eles vão colonizar de formas diferentes e também com motivações diferentes, né? No primeiro momento a gente viu o quê? Que os espanhóis e os portugueses, quando eles chegam na América, eles começam a colonizar, e essa colonização deles se dá basicamente através de um financiamento do Estado, né? Os reis, né? Os monarcas, o Estado espanhol e português, eles financiam a estadia dos colonos aqui na América. Só que o povo da Inglaterra vai ser diferente, eles vão colonizar de uma forma diferente, os investimentos vão vir de outro lugar. Por exemplo, vão haver empresas de colonização, e a gente sabe que empresa deriva de empreendimento, então quer dizer que foi uma iniciativa privada, tá certo? Então quer dizer que eram empresas privadas que recrutavam pessoas para virem colonizar a futura América inglesa, tá? Então, era de iniciativa privada. E os colonizadores que vinham colonizar a América do Norte, eles tinham os mais diversos perfis, eram pessoas dos mais diversos estratos sociais, tá certo? O primeiro deles eram, por exemplo, soldados, né? Pessoas militares, né? Que vinham para a América no intuito de enriquecimento fácil, porque eles acreditavam que existia grande abundância de minérios, metais preciosos, tá? Então, como eles acreditavam nisso, então muitos deles vinham com o intuito de enriquecer rapidamente para depois poder voltar para a Inglaterra.
Só que nem tudo acontece como eles planejam, né? Então vem aqui, ó, pessoas dos mais diversos perfis, como soldados, até mesmo nobres e comerciantes, tá? Isso é a partir de um certo momento, porque tem vai haver até um certo momento antes da chegada dessas categorias, pessoas de baixo extrato social, né? Como os camponeses, como artesãos, pessoas com pouco poder monetário, né? Então, pessoas não muito ricas. Depois os nobres passam a vir com o passar do tempo, tá? Então, eles saem da Inglaterra e vêm colonizar a América, atual os territórios da América do Norte. Ok. Então, esse pessoal, eles vão formar 13 colônias. O que hoje é os Estados Unidos, né? Esse grande país, esse grande conjunto de estados, hoje é um dos maiores países do mundo. Só que houve um tempo no seu período colonial que não tinha esse tamanho. Não tinha esse tamanho, nem chegava nem perto desse tamanho. Eram apenas 13 colônias que abarcavam justamente os estados mais litorâneos. Depois é que vão expandindo para o oeste, futuramente, logo depois. Mas inicialmente formam-se 13 colônias. E essas 13 colônias, elas se formam com o passar do tempo. Não são todas de uma vez. Então se dão aqui, ó, através de dois momentos, por exemplo, né? O primeiro entre 1607 e 1638, onde vão se formar as 8 primeiras colônias da Inglaterra na América, tá? As 8 primeiras colônias se formam basicamente nesse período aqui. E no segundo momento, entre 1653 e 1733, vocês podem ver que é um bom tempo depois. É quando vão se formar as futuras colônias que ficam mais ao norte. Porque vocês têm que saber que é o seguinte, existiam várias diferenças entre as colônias que ficavam mais ao norte e que ficavam mais ao sul, tá? Então, haviam muitas as diferenças entre elas e eu quero que vocês saibam delas, saibam sobre elas, porque, sem dúvida alguma, pessoal, eu vou cobrar as diferenças entre as colônias do norte e as colônias do sul, tá? Então, vamos lá. Para a gente compreender isso de forma mais fácil, mais simplificada, eu elenquei aqui uma tabelinha para vocês, porque, ó, conforme eu disse, ó, haviam diferenças entre ambas. Então, aqui, colônias do norte e colônias do sul. Então, temos que saber o quê? Qual a diferença entre elas? Deixa eu pegar até um lápis aqui, que é para a gente compreender melhor. Quando a gente fala de colônias do norte e colônias do sul, eu quero que vocês pensem o seguinte, os principais fatores, como por exemplo a agricultura, vou até circular aqui em especial, meu círculo perfeito, bonitinho, ó. A agricultura, ó, isso aqui é um traço. Sobre defender a monarquia, e é isso aí, esses 3 fatorzinhos aqui que eu quero que vocês saibam, tá? Então vamos lá. Colônias do norte em cima, colônias do sul embaixo. E tem as colônias do centro que elas eram muito semelhantes às colônias do norte, tá? Então vamos lá. Em relação às colônias do norte, a gente vai abordar o fator agricultura. Quando eu falo de agricultura, as colônias do norte, elas tinham essas características que eram em pequena escala, né? Em pequena escala, porque era mais uma agricultura de caráter familiar. As famílias produziam para o alto consumo e quando iam comercializar, não era em grande escala, tá? Era em escala pequena, era mais para autoconsumo. Eles vão desenvolver mais um caráter industrial, porque vocês vão ver no ano que vem, por exemplo, no 8º ano, que houve a Revolução Industrial lá na Inglaterra, e que a Inglaterra ela vai desenvolver essa maquinofatura com maior predomínio em relação às demais sociedades, e as colônias do norte vão ser chamadas de Nova Inglaterra, porque elas vão desenvolver um caráter mais industrial. Então vamos lá, a agricultura era aqui em pequena escala, a agricultura para as famílias e o comércio, ó, eu botei aqui um Czinho aqui abreviado de comércio e um triângulo, tá? Então C de comércio, que é realmente eu estou representando comércio, e o triângulo aqui de triangular. Comércio triangular. E o que é comércio triangular? Eu quero que, ó, eu desenhei esse triângulo aqui diametralmente perfeito, né? Aqui parece até que foi feito na régua, né? Só que não. Então vamos ver aqui, ó, comércio triangular. Como é que funciona o comércio triangular nessas colônias da Inglaterra na América? É o seguinte, por exemplo, tinham a região das Antilhas, que era aquele conjunto de ilhas, né? Que vocês deem aí uma pausa, vão lá no Google Maps, procurem aí a região das Antilhas, por exemplo, e vocês vão ver esse tal de comércio triangular. Então aqui, ó, na região das Antilhas, eles vão pegar a cana-de-açúcar e o melaço dessa cana-de-açúcar, vão mandar isso para a América,
para o território onde hoje é os Estados Unidos. Na América, eles vão refinar mais ainda e vão fabricar o rum, né? Eles vão fabricar o rum e vão, mandar esse rum da América para a África. Aí quando eles chegam na África, eles pegam esse rum e trocam por pessoas escravizadas, né? Os escravos. Então eles pegam da África e mandam de volta para as Antilhas, né? Onde essas pessoas elas vão trabalhar na produção de matéria-prima, ou seja, na cana-de-açúcar, principalmente, tá certo? E assim vai sendo esse triângulo entre as nações. Então é isso que a gente compreende como comércio triangular. Prosseguindo aqui, quando a gente fala sobre a escravidão, sim, voltando, isso sobre as colônias do norte. Mas quando a gente fala das colônias do sul, em contraponto, em contrapartida em relação às colônias do norte, você vai ver, por exemplo, que diferentemente das do norte, as do sul ela tem um caráter mais agroexportador. É o que a gente vai chamar de plantation, né? Essa agricultura monocultura, né? Essa agricultura baseada na monocultura, que é a produção de um único bem, ou seja, a cana-de-açúcar principalmente, monocultura e de exportação, ou seja, não é destinado para o desenvolvimento interno da própria metrópole, e sim ele vai ser exportado para a Inglaterra para servir de matéria-prima para fazerem as manufaturas e futuramente servir de matéria-prima para servir de subsídio para a maquinofatura que lá existia. Vocês vão ver isso mais para frente. Sobre a escravidão, a diferença entre ambas era basicamente escancarada. A diferença é o quê? Que as colônias do norte elas não apoiavam a escravidão, eles não possuíam trabalho escravo na região, nessa parte mais norte das colônias inglesas na América, sendo que as colônias do sul, eles utilizavam e muito e defendiam o uso da escravidão, porque como eles desenvolveram essa agricultura de exportação, criaram-se muitos latifúndios, muitas fazendas. Portanto, eles precisavam de trabalho escravo que era legalizado nesta época, tá? E aqui sobre defender a monarquia, as colônias do norte eles estavam buscando cada vez mais a independência da própria metrópole, que era a Inglaterra, sendo que as colônias do sul eram totalmente submissas à coroa e eles queriam permanecer com esse sistema. Eles não tinham plano de desenvolvimento interno, eles queriam ser sempre submissos à coroa. Tinha muita gente que era da nobreza lá da Inglaterra que veio para as colônias e começou a se estabelecer na colônia e, claro, sempre submissa ao regime monárquico. Então, você vai ver isso muito presente nas colônias do sul, tá? Então, agora uma coisa que é importante a gente lembrar, que é o seguinte, quando a gente compara Espanha e Portugal nas suas colônias, a gente vai ver que Portugal e Espanha, os dois, eles eram submissos à coroa e que tudo o que acontecia internamente nas colônias era relatado para a metrópole. A metrópole estava por dentro de tudo. Só que e tudo que fosse acontecer precisava de uma autorização vinda do lado da metrópole. Só que nos Estados Unidos, futuros Estados Unidos, nas colônias inglesas, era totalmente diferente. Eles tinham autonomia interna. Aqui, coloquei aqui para vocês. Eles tinham autonomia interna. Então, a política interna da colônia era de responsabilidade e de autoria dos próprios colonos. Tá certo? Isso é muito fácil, galera. Qualquer dúvida, chama lá no privado que a gente esclarece agora, não tem segredo. Assunto simples, diferenciando uma colônia da outra, tá certo? Umas colônias da outra, de uma região da outra. Aqui, por exemplo, quando a gente fala de povos nativos e africanos, a gente vê o seguinte. Quando esses ingleses eles chegam na América, é a mesma coisa, por exemplo, que os portugueses no Brasil. Eles chegam aqui, os portugueses eles encontram o quê? Milhares de povos nativos, conhecidos como indígenas. Quando os ingleses eles chegam lá na América do Norte, eles vão encontrar a mesma coisa, vários milhares de povos nativos que lá existiam, né? Então, eles vão encontrar esses povos nativos e, inicialmente, eles vão dominar esses povos de diversas formas, né? Então, é o seguinte, pessoal, quando os jesuítas, né, as ordens religiosas já de Portugal, quando elas vêm para as colônias na América do Sul, elas desenvolvem a ideia de catequizar esses nativos que aqui existiam. Só que quando os ingleses eles vão para as colônias da Inglaterra, eles não vão com essa prioridade de catequizar os nativos que lá existiam, diferentemente da Espanha e Portugal. Eles não queriam catequizar, eles queriam simplesmente que esses indígenas trabalhassem para eles e que eles também desse espaço para que eles cultivassem as suas culturas
produtoras. Então, quando os europeus eles chegam nesse território da América, vai haver a dizimação, a morte de milhares e milhares de pessoas indígenas, de nativos desse lugar. Por quê? Primeiramente por conta de guerras, né? Porque são as chamadas guerras de conquista. Os europeus vão chegando, vão querendo tomar o território, os indígenas existem, só que acontece o quê? Os europeus eles tinham um poderio militar muito maior, então acaba dizimando várias populações indígenas. Outro fator são as doenças que vêm junto com a população europeia para cá, porque são doenças, como a gente já debateu sobre isso, os nativos eles não estavam com anticorpos, não estavam com defesas para essas doenças, então eles vão perecer muito fácil diante de todas essas doenças, esses surtos que vão ser trazidos pelos europeus. É exemplo da malária. A malária não existia na terra da América, né? Quem traz ela são justamente os europeus. E eles estavam já com anticorpos mais desenvolvidos para isso, só que os indígenas não. Então acontece a morte de milhares de indígenas por conta da malária, tá certo? Então, pessoal, isso sobre a parte indígena. Quando a gente fala de escravidão da população africana, 1619 começa a aportar no atual país dos Estados Unidos os africanos que vêm na condição de escravizados, tá? Então, isso é a finalização do nosso capítulo sobre os ingleses na América, tá? Então, pessoal, resumam esse vídeo, né? Vão fazendo aí os resumos, respondendo as atividades, porque isso é muito importante, porque é um dos principais assuntos que eu vou colocar na prova, e vocês precisam estar antenados sobre isso, principalmente na diferenciação entre a colonização dos espanhóis e portugueses na América, como também da colonização dos ingleses na América. Então tem que saber diferenciar, por exemplo, a colonização espanhola da colonização inglesa, tá? Então tem que estar com conhecimento, tá aqui, ó, ingleses na América foi o que a gente trabalhou agora, beleza, minha querida turma do 7º ano? Pra gente finalizar aqui, vou só deixar um exercíciozinho para vocês, que é o seguinte, ó, no módulo de vocês, eu quero que vocês respondam as atividades da página 54 e 55, e das questões suplementares eu quero que vocês respondam todo o restante correspondente ao capítulo 8. Na próxima aula, iniciaremos o capítulo 9, falando sobre os povos indígenas do Brasil, um dos melhores assuntos de serem estudados. Beleza, galera? Então, por hoje é só. Até a próxima, meus queridos. Tchau, tchau.